O Mário me mandou uma questão hoje de manhã. Ele disse que, observando os Mahavakyas, né, que surgem nos Upanishads, né, tantos deles, todos eles apontando para uma declaração de identidade, tá? Independentemente de como eles tenham sido construídos, estou sempre dizendo que o Atma do Jiva Atma é idêntico ao Atma de Brahman, que a propósito é idêntico ao Atma de Saguna Brahman, Saguna Ishvara. Só existe um Atma, né? Aparecendo aqui dentro de Mitya como Criador, criação e criatura, e esse Atma é a única realidade, é aquilo que, assim por dizer, transcende todos os fenômenos de Mitya, né? Porque todos esses fenômenos de Mitya, eles são projeções aparentes dentro do âmbito daquilo que é a única realidade, né? Que é o ser, que é a consciência, que é a existência, de natureza uma sem uma segunda. Então, ele diz, o Mário diz que, tendo observado essas declarações, como eu sou ele, eu sou Brahman, eu sou inteiro, eu sou, né? Eu sou aquele Brahman, eu sinto áreas de arrogância, petulância ao pronunciar. Quase que ouço uma voz interior falando: quem é você para dizer isso? Então, aqui tem mais uma vez, tudo isso é sempre relevante, muito relevante essa questão, porque se refere àquela confusão fundamental entre Satya e Mithya, tá? Então, ele percebe uma certa arrogância ou petulância ao dizer: eu sou Brahman. Tá? Eu sou a consciência ilimitada, eu não sou a consciência humanamente, eu não sou o corpo, eu não sou o intelecto, eu sou Brahman, eu sou cheio, inteiro e profundamente, totalmente, absolutamente livre e ilimitado. Então, esta declaração, sempre que ela vem do ego impuro, do ego ainda que está fazendo essa declaração, mas se sentindo ainda a construção corpo, mente, sentidos, definido por sua configuração de atributos, quando isso vem do ego, tá? Isso vem com um sentimento, vem com uma sensação de arrogância, tá, Marco? Vem com uma sensação de vaidade, de orgulho, de pretensão, tudo isso que ele escreveu aqui, entendeu? De petulância, tá? Porque o ego é aquele aspecto, né, da experiência humana, aquele aspecto do eu sou, né, que gosta de construir ideias maravilhosas a respeito de si, sem se dar conta, né, que qualquer que seja o melhoramento no âmbito deste complexo corpo, mente, sentidos, não vai produzir uma ilimitação e uma infinitude, tá? Porque o complexo corpo, mente, sentido, não importa o tipo de maquiagem que você coloque nele, ele permanece sempre, né, limitado e finito, e cheio de defeitos, tá? Então, quando essa afirmação vem de um ego vaidoso, do ego que se acha, do ego que se sente espiritualizado, que agora eu sei como é, eu tenho que reivindicar e dizer em voz alta, eu tenho que falar para os outros, e toda vez que vem dali, e eu sei que não é o caso do Mário, mas ainda assim ele identifica um certo nível de vaidade, arrogância e petulância. É por isso que a maioria das pessoas, depois de um certo tempo, elas abandonam o processo vedântico. Por quê? A menos que o indivíduo esteja devidamente purificado, através de Karma Yoga, Dharma Yoga, Upasana Yoga e até mesmo do Yin Yoga, do Vedanta, a menos que o indivíduo esteja devidamente purificado, essas declarações finais produzidas, feitas, né, como uma forma de sadhana prematuramente, entendeu? Essas declarações, essas reivindicações, né, essas coisas vão vindo do ego. O ego não foi purificado na luz do Karma Yoga, Dharma Yoga, do Vipassana Yoga, etc. Então, se vier do ego, é inevitável que aqueles indivíduos mais íntegros, mais honestos com eles mesmos, que parece ser o caso do Mário,
eles vão ter uma sensação de vaidade, arrogância, petulância, né? Essas coisas são inerentes ao ego. Então, é como se ele estivesse ouvindo assim, mas quem é você? Por que você está dizendo isso de você mesmo, cara? Você estava sofrendo ontem, você estava sofrendo anteontem, você estava experimentando um senso de identidade limitada no corpo enorme semana passada. Por que você está dizendo isso? Deixa de ser mentiroso, né? Então, isso é natural. É uma linha muito sutil entre continuar estabelecendo para mim mesmo, no silêncio do meu nididhyasana, que a minha real natureza é a ilimitação e a infinitude da consciência, a única realidade. Essa é a minha única realidade, essa é a minha real natureza, essa é a minha real identidade. Isso tem que ser feito como uma forma de nididhyasana, apesar de que, de novo, eu esteja vivendo em contradição com aquele nível de nididhyasana. É natural que seja assim. Porque a ignorância, eu sou o corpo, mente, sentidos, ela se estabeleceu ao longo né, de milhares de vidas, digamos assim, ou desde o início, né? É dito ser essa ignorância sem início. Tá? Todo mundo só aparece aqui por causa da identificação com corpo, mente, sentidos e a sua carga de desejos e aversões. Aí a gente volta aqui para dar continuidade a esse processo, né? Então, o indivíduo, ele fazendo esse nididhyasana, apesar das aparentes contradições entre aquilo que eu estou dizendo e aquilo que eu estou vivendo, é uma sadhana válida, desde que seja feito realmente, profundamente, não da boca para fora, como eu tenho dito ultimamente, tá? Da boca para fora não transforme, vai criar mais e mais essa divisão, essa esquizofrenia entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, né? O que eu conheço e aquilo que eu sou, tá? E aqui o Mário diz: eu entendo que isso é uma forma de condicionamento do ego. O ego está reagindo a essas declarações dos Upanishads, né? Como se os Upanishads estivessem dizendo: você é aquela consciência, né? E essa resistência é parte dessas vassanas que vão se rebelar, né? Se rebelar, né? Contra as declarações dos Upanishads. A ignorância, ela vai se rebelar contra as declarações de identidade. É por isso que no Gita, essa guerra, né, é a guerra entre a luz e a escuridão, entre o conhecimento e a ignorância, e a guerra épica, né, da história humana, ela ocorre no coração individual de cada alma, tá? Essa guerra, essa batalha entre a luz e a escuridão, tá? Então, esta ignorância, né, que o James colocava em termos, ela é eterna, ela é linda, e ela é inteligente, e ela é maravilhosamente ignorante, e ela é forte, né? Ela tem uma força, né? A força das vassanas ignorantes que nos trazem mais um nascimento, elas vão sim resistir a essa declaração final. Então, você vê como é que é tudo muito, muito sutil, Mário, tá? De um lado, essa ignorância, ela vai dizer com vaidade, pensando que o corpo, mente, sentidos, em sua configuração substancial de atributos, é um ser infinito. Não. Ele, em sua real natureza intrínseca ou absoluta, é a consciência, tá? Então, aquilo que é projetado na consciência é tudo uma outra coisa. Então, quando o indivíduo ele fala Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, com vaidade, com arrogância, né? Com orgulho, né? Aquilo ali é uma forma do ego ignorante, identificado com os atributos do corpo, mente e sentido, tentando se validar, porque todo corpo, mente e sentidos tem problema de invalidação ou inadequação. Então, ele começa a querer se validar diante dos outros, tá? Oferecendo sorrisos falsos, palavras bonitas, isso e aquilo, enquanto que as nossas vidas não são realmente aquilo que nós dizemos, né? Então, um nível é a ignorância
de modo vaidoso, né, querendo dizer tudo isso, né? Por outro lado, existe um outro nível de ignorância, né? Mas é uma ignorância um pouco mais íntegra, que vai dizer, você não pode dizer isso, tá? Porque você ainda se sente pequeno, insuficiente, limitado e finito, né? Então, o primeiro é aquela vaidade que é a doença da iluminação expressa no nível mais rudimentar, tá? O outro é um nível mais profundo do intelecto humano, que, sendo mais honesto consigo, vai dizer assim, não, você não pode dizer isso, tá? A realidade é que todos nós podemos dizer isso, mas o intelecto ele precisa estar refinado de tal modo que ele tenha superado a tendência de ser orgulhoso de si, a dizer para os outros que agora eu sou um Mahatma, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, e depois ele tem que superar também a timidez de assumir a sua real natureza. Esse assumir é no silêncio do seu quarto, silêncio no seu Nididhyasana. O Yanni não vai por aí, entendeu? Assumindo publicamente, eu sou o Mahatma, eu sou iluminado, né? Então, em ambos os casos, o ego está sempre ali, tá? Ou querendo se vangloriar, ou dizendo assim, não, isso está parecendo falso, isso não é legal, isso é arrogância, é petulância. São sempre manifestações do ego, mas uma mente, um intelecto purificado, através desse processo vedântico, ele vai simplesmente ver as coisas claras e, num determinado momento, ele vai desenvolver essa total convicção a respeito daquilo que ele é. Então, essa convicção, quando dito, quando você lê, quando você lembra o Aham Brahmasmi, ela não vai vir com nenhum cheiro ruim, nenhum fedorzinho do ego. Porque o ego, ele fede, entendeu? A vaidade, o orgulho, o se achar, aquele sorriso falso, aquilo, tudo isso tem um cheiro ruim, tá? E o indivíduo que é mais honesto, ele percebe esse cheiro, né, de exibicionismo, e blá, 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 blá. Então, quando aquilo ali vem de um ego purificado, ele vai simplesmente ser um reconhecimento daquilo que é a natureza real do ego, que é a consciência, livre de qualquer sentimento ou de vergonha ou de vaidade, tá? É simplesmente a compreensão clara de uma mente pura, uma mente transparente, honesta, né? E aí a dúvida não vai encontrar espaço, a dúvida não vai dizer, não, você não pode dizer isso porque não é a verdade absoluta, tá? Existe uma passagem, um momento, no qual o indivíduo compreende isso, mas ainda assim, alguns resquícios de alta ignorância, como o Ramana Maharshi uma vez ou duas falava, né, dizia, e ainda assim existe possibilidade, alguns resquícios dessa ignorância cósmica se manifestar em algum momento durante as nossas interações. Mas a diferença é que o Yanni não vai ter nenhum problema com isso, né? O Yanni simplesmente vai ver aquilo, assim como ele é, uma expressão das minhas vássanas mais profundas, que não tem nada a ver comigo, porque eu já estou devidamente estabelecido no Aham Brahmasmi. Então, nada disso vai vir com a sensação de que eu fracassei, eu estou sendo falso. Não, isso desaparece, tá? Alguns de vocês lembram aquela história do meu restaurante? Eu tive uma briga com meu filho entre a cozinha e a frente do restaurante, e já tinha muita gente no restaurante, e foi uma briga séria, quente, né? E no final, o meu filho ficou muito envergonhado de tudo isso, ele ficou chocado quando ele me perguntou: Você não tem vergonha? Eu falei: Não. Né? Ele ficou chocado: Como é que você não tem vergonha? O cara pirou mesmo, não tem nem vergonha. Ele, não tem vergonha, cara. Por quê? Porque alguma coisa ocorreu aqui e eu estou testemunhando tudo isso sem envolvimento, sem identificação emocional, entendeu? Então, quando você chega naquele nível de autorreconhecimento, você não tem nem vaidade nem vergonha, tá? Responde, Mário. Obrigado, Arlindo. Agora eu vou digerir tudo isso. Sim, bacana. Muito legal a sua questão. As suas questões não são questões meramente intelectuais, são nididhyasana, não? São contemplações, né? Muito bacana.
Um Eu verso. tenho eu tenho observado muita coisa que, se eu conto, vai parecer comédia depois, mas um dia eu posso contar. Sim, conta assim porque a gente está precisando de se divertir um pouco nesse mundo doido. Tá bom.